Fala, my friends! E aí? Sim, isso na minha testa é uma espinha. Mas e aí, como é que você tá? Eu quero conversar com vocês hoje, trocar uma ideia sobre um texto da Bíblia que é muitas vezes mal entendido. É um texto um tanto quanto famoso. Você já ouviu alguma vez que no Jardim do Éden, no fim da tarde, na viração do dia, o Senhor vinha passear com Adão no jardim, tomar um cafezinho, perguntar como foi o seu dia e o que rolou hoje? Trocar uma ideia, relaxar, dar uma volta. Já ouviu isso? Pois é, não é bem assim que está escrito. Então, vamos dar uma olhada no texto. Essa ideia vem de Gênesis 3, versículo 8, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A partir desse texto que eu acabei de ler com você, se desenvolveu essa ideia de que no fim da tarde, todos os dias, o Senhor vinha dar uma volta com Adão no jardim, ter ali um momento de comunhão. Essa ideia é extremamente popular. Se você der um Google aí, você vai encontrar diversas referências a ela. O problema é que não é exatamente isso que o texto original está dizendo. A tradução que nós temos, ela é baseada ali em uma leitura do hebraico a partir da Septuaginta, que foi escrita em grego, e é a tradução do hebraico para o grego, e também da Vulgata. E a partir da influência da Septuaginta e da Vulgata, os tradutores escolhem essa tradução para o português, por exemplo, que é a que eu acabei de ler. E é uma tradução bastante comum. No entanto, para quem estuda a língua hebraica, a construção da língua hebraica ele soa um pouco diferente, um pouco estranha. E já aconteceram muitos debates em relação a isso. Mas o ponto é, existe uma construção nesse texto, que é a construção que fala Laruá Rayon, que é o que está sendo traduzido como na viração do dia ou na brisa do dia, algo do tipo. Você pode conferir aí nas traduções que você tem. E uma palavra muito importante para essa construção é a palavra Yom, que é dia em hebraico. No entanto, através do estudo do acadiano, descobriram que havia um cognato para a palavra Yom no hebraico. Isso significa que a palavra Yom, ela pode também ser traduzida como tempestade. E se você fizer o uso desse sentido de tempestade dentro desse texto de Gênesis 3:8, o que acontece é que as peças que estavam ali encaixadas de forma meio estranha, elas começam a se encaixar e o texto fecha e faz sentido. Mas o elemento chave aqui é o seguinte: a partir da compreensão de Ion como tempestade, isso afeta também a tradução de duas outras palavras no texto, que é a palavra kol e a palavra halar. A palavra kol, ela é traduzida muitas vezes como som ou como voz, mas quando nós fazemos a opção por tempestade, dentro desse contexto, a tradução de kol, que se torna aqui mais provável, é a tradução como trovão, ou algo como voz trovejante. Essa tradução ela é usada na Bíblia em textos como, por exemplo, em Êxodo 20, versículos 18 e 19, quando você tem uma manifestação da presença de Deus, de forma que o povo fica amedrontado por essa presença, e isso é traduzido como trovões e sons e relâmpagos que assustaram o povo. A palavra halar, ela também sofre uma alteração ali dentro do seu sentido, do seu significado. E ela passa a trazer a ideia de, por exemplo, ir e voltar, algo nesse sentido de movimento. E essa palavra está traduzida para nós como passeava ou caminhar. Mas quando nós olhamos em textos como Salmo 77:17, nós vemos esse uso da palavra halar de modo a trazer essa ideia de movimento que vai de um lado para o outro, para frente e para trás, que vai e volta. E dentro do contexto de Gênesis 3:8, isso também se aplica nessa ideia de movimentação de uma tempestade e de sons de trovões. Então Jeffrey Niehaus, um estudioso da língua hebraica, ele sugere uma nova tradução para Gênesis 3:8, que fica assim: Então o homem e sua esposa ouviram o trovão do Senhor Deus, enquanto ele ia e voltava no vento da tempestade, e eles esconderam-se do Senhor por entre as árvores do jardim. A ideia aqui que nós temos então é a ideia de uma manifestação de um tribunal de juízo. O homem e a mulher tinham quebrado um pacto que eles haviam feito com Deus, e o que acontece é que agora é uma manifestação de trovões, de tempestade, de vento, que muitas vezes na Bíblia aponta para o juízo de Deus, e Deus está vindo em juízo sobre o homem, a mulher e o pacto que eles haviam quebrado. Por isso, eles se escondem por entre as árvores e ficam amedrontados, porque eles estavam nus, eles haviam quebrado o pacto e agora o Senhor estava vindo para os julgar. Isso significa então que lá se foi a ideia do cafezinho da tarde. Olha,
Nesse versículo, sim, mas a gente não precisa ir tão longe, descartar simplesmente essa ideia completamente. Porque o fato é uma coisa, a relação entre Deus e Adão é uma relação paternal. E a Bíblia considera Adão como filho de Deus. Ele foi diretamente criado por Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele se relacionava com Deus. E antes dele pecar, ele não possuía pecado. E sem dúvida essa era uma relação de intimidade, era uma relação de conhecimento, era uma relação de provisão, de proteção, de confiança, e tudo isso é verdade. O que nós estamos muitas vezes, no entanto, especulando e exagerando na nossa especulação é em criar este cenário onde a tal hora Deus vinha todos os dias e tinha esse momento de comunhão ali com Adão em determinadas formas que a nossa cultura acaba criando. Mas é fato que Adão, como filho de Deus, como homem criado diretamente por Deus, como um homem que não tinha ali a barreira do pecado antes que ele comesse do fruto, ele se relacionava com esse Deus que é pessoal, que é criador, que é amoroso, que é provedor, que é protetor. Mas lembre-se, em Gênesis 3:8, o que nós vemos é a manifestação de um tribunal de juízo, onde Deus vem manifestando a sua glória e manifestando o seu juízo e a sua justiça. No entanto, esse texto não encerra com o juízo, esse texto nos leva a um caminho de esperança, porque em Gênesis 3:15 nós vemos o que nós chamamos de proto-evangelho, onde o evangelho é anunciado ali pela primeira vez, onde Deus já está apontando que haveria provisão para aquele homem e que aquele homem não seria perdido no pecado, mas há uma semente prometida por Deus que se cumpre em Jesus Cristo e é quem traz o homem de volta a essa presença de Deus que não é mais marcada pelo pecado, mas é marcada pela redenção através de Jesus Cristo. E por isso nós podemos nos relacionar com Deus novamente na figura de nosso Pai. Fica aí para você então essa ideia, que é importante nós entendermos o que a Bíblia de fato está dizendo e estudarmos, para que nós não venhamos a viver de especulações, mas da verdade que está escrita. Eu espero que tenha feito sentido para você e nos vemos na próxima. Opa! Eu ia esquecendo que eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 artigos, 2 referências de artigos acadêmicos que falam exatamente sobre esse assunto que eu acabei de falar com vocês, beleza? Valeu!